noite. Boa noite, seu Mário, boa noite, seu Roberto e os demais que estão chegando aí. Muito bom ver você aqui, tá, seu Mário? O homem mandou a planilha dele, tá, seu Mário? Tá aqui na mão. Hoje nós vamos saber como é que produz 60 arroba por ano, por hectare. Seja bem-vindo, seu Roberto. Quem tá aqui assistindo esse negócio depois online aqui, vai ficar gravado, quiser revisar aí, volte aí. Isso aqui é um grupo fechado que a gente tem de pecuarista. E toda live a gente libera aí para que outras pessoas venham conhecer também. Aqui só tem pessoas boas. Acho que o mais gente boa aqui é o Luiz Fernando Faleiro. Eu não sei porque ele não está aqui hoje, não sei. Deve estar querendo comprar gabiru, entendeu? Pode saber que o Luiz Fernando está num leilão comprando bezerro porque ele já está vendendo os boi dele. Seja bem-vindo, salve Pedro. Cadê? Fala, Pedro. Ele me falou isso. Ele falou que ia para o leilão? Que hoje ele não poderia estar presente na live, pois iria para um leilão. Ele vai, desculpa falar, mas ele vai em 10 leilão diferentes na semana, tá bom, moçada? Aquela janta antes do leilão ali, que eu não sei se é de todos que tem, eu fui em poucos leilão na minha vida, não era algo corriqueiro na infância. Ele gosta daquela janta ali, você tem uma janta farturosa que eu vou te falar, entendeu? Então, assim, o rapaz. Não, mas assim, resumo. Gosta da farra. Quem aqui do grupo ainda não votou lá, moço, se vai vir no evento ou não, se vai vir no dia de campo aí, junto com confraternização, vota lá, entendeu? Vai ser. Eu vou tentar conduzir lá na casa do Fernando, a gente vai lá ver os 20 hectares dele, que tem 500 boi lá dentro, e nós confraterniza. Porque se vocês virem aqui 10 só para Goiânia para beber uma cerveja, eu não bebo, então vai ficar meio sem graça, eu vou só assar a picanha aqui para vocês. É melhor nós ir lá, nós fazemos uma confraternização, os mais próximos dá para vir aí. Então, depois a gente discute lá no grupo. Sejam bem-vindos. Seu Roberto, é com o senhor. Acho que a gente pode ir fazendo. Eu estou com a planilha do senhor aqui que o senhor compartilhou. Daqui a pouco eu abro ela aqui quando você me autorizar. Na verdade, quando você começar a se apresentar, eu já apresento ela aqui. E aí a gente vai discutindo, bem tranquilo, uma conversa simples. Seu Mário, seu Helder, Adroana e Pedrão, Pipe, quiser depois perguntar, fazer pergunta no meio, fica na liberdade. Eu acho que além do senhor mostrar o seu número, o que você está fazendo na sua fazenda, o que o senhor está prestando de serviço para os seus clientes, acho que o propósito aqui também é que a gente tira dúvida no meio do caminho, tá bom? Acho que esse é o propósito aqui. E cada um... Seu Mário, o próximo, o senhor nem sabe, mas o próximo a fazer o bate-papo aqui é o senhor, falando da parte nutricional dos produtos, tá bom? Destrinchar aquele negócio ali para nós. E agora minha mulher ela é agrônoma, bem mais agrônoma que eu, e ela falou, por que você nunca pesquisou isso aqui, entendeu? Aquela parte técnica que você começou a entrar lá, entendeu? O que você dá para o boi... comparação do produto que a gente come versus o boi ali, o que tem de fato nas nossas rações, acho que é um tema muito bom. E as nossas lives, depois de gravada, tem tido aí 600, 800 visualizações, então é muito bom esse tema que o senhor abordou. Seu Roberto, é com o senhor, depois nós voltamos a falar aqui, eu vou compartilhando aqui. Só um minutinho, é aberta a live, né? Aberta, pode mandar para os amigos aí, quiser, tá bom? Mandar para uma turma aqui. Fica à vontade. Tranquilo, Rony. Obrigado aí primeiramente pelo convite, tá? Uma boa noite para o pessoal aí, todos do grupo aí, né? Esse grupo da pecuária que o Rony montou aí, que ajuda demais, né? O Rony sabe que muitas vezes não é fácil fazer as coisas em prol da pecuária, né? Mas, assim, nós que temos esse desejo, essa vontade de inspirar, de criar um legado, criar um futuro, criar, na verdade, um propósito e um futuro, né? Porque ninguém cria nada sem propósito, né? Ronald, muito obrigado pelo convite, tá? Eu vou aqui falar um pouquinho de onde eu vim, porque se não falar de onde eu vim, não tem como falar para onde eu estou indo, né? Eu sou uma pessoa criada no meio do agro, né? Mas eu mexi com carne, né? Com vendas no varejo e também com abates durante 25 anos, né? Então, eu tenho um know-how na carne, né? E tudo que eu tenho vem do boi morto, hoje do boi vivo. Fui varejista, passei a ser recriador, passei também a ser arrendatário de propriedades, né? Onde eu desenvolvi um projeto também de intensivo de recria, e hoje eu migrei para o lado mais difícil, que no meu ponto de vista é o mais difícil, que é produzir. E produzir com margem, viu, Ronde? Porque produzir por produzir não compensa, né? Produzir negativamente, e aí o boiadeiro não aguenta, né? Continuar no ramo.
Então, o nosso intuito aqui é falar um pouquinho dos pilares da produção. Para mim, eu sou um defensor nato da produção intensiva. Todas as vezes que eu fui para a produção, eu fui para produzir mais com menos. Não tem como você falar de números, de percentuais de números pequenos. Então, vai se tornar um negócio medíocre. Por quê? Se nós vamos abrir um diálogo hoje aqui, como você colocou, de um desafio que é desse ano, agrícola meu, 25, 26, produzir 60 arrobas com um custo de 30 arrobas. O ano passado, a gente atingiu 55 arrobas com um custo de 30. Eu levei o bastão para 60, estamos aqui tentando, e na fé e também na capacidade, conseguir essas 30 arrobas viáveis aí de lucro líquido, né? Então, é um desafio grande? Sim, é. Qual é o legado, qual que é o resultado de um desafio? Muitas vezes, atingi-lo, né, pode acontecer ou não acontecer. Mas se eu não atingir ele, o que vai acontecer é o seguinte, é que eu vou saber qual é o meu limite, né, na produção. Entendeu? Muitas vezes, produzir 40 com custo de 15 também gera 25. Mas o que a gente não pode discutir é 5 arrobas com custo, com custo de 1, então vai sobrar 4. Então, essa conta é muito pequena, né? Ela vira aquela conta medíocre. E por isso que eu falo que é produzir com margem, né? A margem é o que vai determinar o teu negócio. A margem é o que vai garantir você no páreo. Os latifúndios, os grandes pecuaristas, eles têm essa vantagem, né? Nós, menores, nós temos que fazer esses números em menos área. Então, não tem como fazer números grandes em áreas pequenas, sem intensificar, né? Então, o projeto Boi 365, ele vem nessa tocada, né? Nessa batida, que é conciliar pasto e coxo, para que a gente atinja, sim, um ganho, uma otimização do pasto e otimização do coxo. Então, assim, é o tempo todo análise de pasto, análise de coxo, para que a gente consiga obter o melhor índice do pasto e do coxo. É um projeto empírico, é um projeto desenvolvido por mim, dentro da fazenda, é um trabalho que já dura 10 anos, há 5 anos eu venho efetivando ele já concretamente, né, efetivado. Eu tenho aqui uma consultoria hoje, eu tenho projetos desenvolvidos há mais de um ano, né, de consultoria, onde já entreguei eu falo que são os meus primeiros filhos, né, eu repliquei isso fora da fazenda. Então, tem mais gente fazendo ao meu redor do que eu já faço, né. Então, isso é uma confirmação de que o projeto é viável, por isso que ele está ali que é viável, ele é rentável, né, e com margem, que é o mais interessante. Hoje o Ronde pediu para mim fazer essa abertura aqui, né? Eu tenho uma fazenda de 320 hectares, onde eu uso 246 hectares para essa recria intensiva a pasto. Então, aqui no nossa região, vamos falar em hectares, porque o alqueire varia, né? Tem região que é 24.200, outros é 48.400, então o hectare ele dá uma direção melhor. E os nossos números estão ali, validados, né? A gente está usando hoje os critérios da Integra, porque falar da gente mesmo, Ronte, é uma das piores coisas que existe, sabe? Eu tô curioso, tá, moçada? Eu tô com os dois aqui, ó, o fechamento produtivo e financeiro. Eu ainda não olhei, tá, seu Mário? E os demais aqui, seu Helder, Pedrão, eu, assim, tô com o dedo aqui. Quando você me autorizar, eu acho que, assim, eu não sei se vai ter ali, quantos milímetros chove ano, quais são os capim. Nessa parte produtiva vai ter isso, seu Roberto? Não entendi a tua pergunta, Ronte. Na parte produtiva aqui, vai ter a parte, assim, quantos milímetros chove ano, qual é o capim... vai ter aqui ou não? Como é que funciona? Não, Ronte, aí só tem um resumo. Eu estou numa região aqui, Ronte, que ela chove entre 1.200 e 1.500 milímetros, mas no ano passado a gente teve 950. Então, o projeto ele já demonstrou também que em anos atípicos
ele também roda muito bem. Ele tem um custo maior, né? Claro, porque eu vou ter que usar mais do coxo, mas como os animais já estão adaptados, fica muito fácil, né? Porque eles não têm, a adaptação é só uma vez, né? No caso, na vida do animal. Eu uso o mesmo produto, a mesma ração, do dia que desmama, que ele chega na fazenda, até o dia do abate. Então, esse negócio meio contraditório também no meio de nutrição, né? Onde se fala muito em mudar a proteína o tempo todo, energia. Nós temos, sim, um produto específico, eu tenho uma ração específica, desenvolvida aqui dentro por mim mesmo, onde ela atende às necessidades dos animais, desde a desmama até o abate, né? Então, assim, a região nossa aqui, eu estou numa terra aqui de 10 de argila, 12 no máximo, então, assim, nossas terras aqui não são terras, a região aqui é conhecida como Arenito Caiuá. Tá. Então, assim, ela tem uma aptidão muito boa aqui para boi, segunda cultura, cana-de-açúcar, né? Mandioca, a mandioca é muito forte na região, entendeu? E soja e milho ainda não roda aqui. Eles estão perto aqui, mas a região ainda é inóspita porque a topografia não ajuda muito. E também a questão da terra mesmo, que chover muito irregular, né? A chuva é muito irregular aqui para nós. Esse ano mesmo, para você ter uma ideia, em janeiro, fevereiro, que é anos de chuva, choveu muito pouco mesmo. Então, nesses momentos, né, é que o projeto se apresenta. E esse projeto, Ronald, é interessante, eu vou falar 5 minutinhos aí, é que esse projeto nasceu dessa dificuldade. Eu comprei essa fazenda há 12 anos, eu precisava pagar ela, e eu tinha bois, e eu trouxe para cá, e o negócio não ia, giou 6 vezes aquele ano. Aqui a gente não tem a seca prolongada, mas nos meses de julho, julho e agosto, tem os eventos das geadas, e eu precisava de pagar as parcelas. E o que aconteceu foi que eu fui desafiado, fui obrigado a começar a tratar animais mais novos, para que eu conseguisse saldar as parcelas da fazenda. E aí, de lá para cá, eu fui aumentando a nutrição na base e desenvolvendo essa metodologia de produção, porque, na verdade, é um método de produção que eu tenho aqui, né? É um novo método de produção, entendeu? Ele é um negócio totalmente diferente, ele não se baseia numa TIP, ele não se baseia numa RIP, né? Porque ele é distinto, né? Ele é um produto, ele é um projeto que ele se baseia muito mais na condição de pastagem, né? Na lotação, quanto que a tua propriedade suporta. E você vai contemplando isso, você vai aumentando a nutrição ou diminuindo dentro disso aí, entendeu? Onde eu implanto as consultorias, a lotação ela é adequada, né? Eu vou adequando a lotação em cima do que a propriedade oferece de capim, entendeu? Tá. Seu Mário, acho que assim, ou seu Roberto, agora vamos, acho que assim, por parte, aí depois a gente entra um pouco mais na discussão. O senhor prefere, assim, vamos pegar primeiro o relatório de fechamento produtivo, para vocês discutindo sobre ele, pode ser? Bom, aqui eu estou à tua disposição, é um convite. Você está vendo ele aí na tela aí? Estou vendo. Tá, então assim, primeiro o seu Roberto trouxe a Integra para fazer um acompanhamento, porque ele estava vendo que os números estavam bons, mas número bom sem métrica de fora, acaba que é meu número contra o que base. Tá, então acho que assim, se eu pudesse dizer cada página, nós estamos na primeira página do sistema produtivo, o que o senhor comentou, e aí a gente vai descendo aqui para as páginas mais interessantes aqui, logo em sequência, pode ser? Pode sim. A gente vai fazendo explanado, porque através dos números, eles vão conhecendo a minha realidade, né? Porque uma coisa é você falar para mim mesmo do que eu estou falando, né? Outra coisa é as pessoas estão me vendo pela primeira vez, né? Perfeito. Então assim, quem está assistindo aqui depois, dá um like, curte esse trem aqui, compartilha e manda para o seu vizinho. E se você discordou também, coloca aqui embaixo, que é interessante demais saber a sua opinião. Seu Mário, seu Roberto, está com o senhor agora. Vamos lá agora, assim, discute aqui. Você comentou produção total de arroba isso, e aí eu vou passando, você vai me mandando, eu vou passando. Depois eu quero ir para esse aqui, tá bom? Porque esse aqui é o financeiro é o que importa aqui para mim. Se estiver dando dinheiro, eu gosto. Senão, tá bom? Que, na verdade, Ronald, conversa não paga a conta, né? A não ser que essa conversa foi muito boa, né? Rapaz, o pior é eu convencer o meu pai de fazer algumas coisas que precisa investir dinheiro, entendeu? O que precisa investir dinheiro, para ele ainda não cabe muito bem, sabe?
Ah, mas você está dizendo que para ganhar mais eu preciso colocar mais? Então eu vou continuar ganhando menos, mas investindo menos. E aí, então assim, vai lá. Então o senhor vai me mostrando aí e a gente vai conversando. Então, Rod, é sempre um desafio a mudança, né? Você acabou de citar teu pai aí, né? Por exemplo, muitas vezes eu enfrento esse problema todos os dias, porque muitas vezes a proposta de mudança ela é muito boa, mesmo a mudança para melhor, a pessoa é muito travada, né? É muito reticente, né? Você levar a pessoa até para um nível melhor, né? Então, assim, é sempre um desafio você fazer uma boa proposta, né? E ela ser contemplada, né? Mas, Tá. assim, Integra ali, eu vou entrar no assunto da Integra, ali está o seguinte, né? Os dados da Integra, eles são, na verdade, elas são a replicagem, né, dos meus números, né? Porque ela é um instituto renomado, né? Por que eu tomei essa atitude? De janeiro para cá, os nossos números estão medidos por eles, né? Porque toda vez que você fala de si mesmo, é muito estranho e deixa muitas dúvidas no ar, né? Se eu tivesse agora aqui, nesse ato, sem esses números da Integra, as pessoas iam questionar muitas vezes, muito mais, né? Então, assim, por que eu levei para lá meus números? Porque eles medem, mensuram e fazem um benchmark da gente com todos, né? Então, cria parâmetros, né? Nossa mortalidade está ali, Ronte, né? Por cima lá, ó, né? Começou uma mortalidade lá, a gente perdeu 4 animais aqui em 6 meses. Isso aí é um fechamento produtivo de janeiro a junho, tá, gente? Então, lá em cima, lá está o que eu produzi, né? Lá está o produção global, entendeu? E lá está as cabeças, mas as cabeças vão estar mais embaixo também ali, a gente vai falar sobre elas. Então, eu perdi 4 animais, a gente está numa média ótima ali, está bem dentro do que a Integra tem ali, né? Tem a média Integra ali, que são 6, né? 0,6%, nós estamos com 0,4%, né? As top rentáveis estão com 0,6%, e as top indicadores 0,3. Então, a gente está ali com 0,4, a gente está no nível bom ali. Tá. Perfeito. Agora nós estamos indo para o GMD total, Fábio. Isso. A média da fazenda, os demais. Isso, esse GMD fazenda global. Tá boa. Isso, esse GMD global, ele é medido mensalmente. A gente faz um balanço na Integra, ele faz um balanço mensal nosso aqui. Então, esse GMD é a soma de 6 meses, tá? Então, nós produzimos 1.033 quilogramas por animal mês. Né? Então, ali a média da Integra ali está em 589. Essa média é tudo, viu, gente? A Integra, esses números aí, com confinamento, com sem confinamento, tá todo mundo aí dentro, tá? Então, nesse dado aqui, quer dizer que o dado da sua fazenda está acima do top indicadores deles. Exatamente. Não fazendo de confinamento, só confinamento. Não confinamentos fechados, mas fazendas que usam confinamento. Tá. Né? Outra pergunta aqui. Então, quer dizer, mas assim, aqui logo embaixo vai ter a viabilidade financeira. Não quer dizer que você está produzindo mais que necessariamente o seu retorno. Mas quando eu olho só para ganho de peso, o senhor está melhor do que os demais aqui. Seria isso? Isso. Você não senhor? Sim. Esse 1033 aí, ele já reflete ali o boi 365. O que é o boi 365? É produzir 1 quilo por dia em 365 dias. Então, a nossa meta é produzir 1 quilo por animal na média. Eu fechei o balanço essa semana do trimestre de julho, agosto e setembro, que começa o ano agrícola 25 e 26. Nós conseguimos, no inverno, fazer 962 gramas em 90 dias para o animal, que é o período crítico aqui. Vocês lá em cima, no centro-oeste, têm a seca, nós temos o inverno aqui que gia e também a fotossíntese, que é para todo mundo, né? Por isso que você gosta de um animal um pouco mais pesado, um bezerro acima de 7 arroba, 8 arrobas aí, que é um animal que você quer tirar ele durante um ano dentro da fazenda, sair ali com uns 580, 600 quilos. Hoje, assim, a gente não visa só o pequeno, o bezerro de 7 arrobas, mas é a classe que a gente mais compra, porque a região oferece isso. Meus animais têm 80% de Nelore, os 10% de gabiru e uns 10% de cruzamento aí com gado comum, com vaca girolando, né? A gente trabalha ali, ó, né? Apareceu um novo quadro ali, todo mundo tá vendo ali, o Rony está compartilhando ali, porque meu computador na hora de eu abrir aqui, deu um pane aqui e não quis abrir. Nós trabalhamos aí, ó, de janeiro a junho com 3,7 UA por hectare. Acho que todo mundo sabe o que é um A. O A é a unidade animal, né, de 450 quilos, né? Ali tá a média ano, hein? Isso aí é média
águas, né? De UA. Essa é a média de UA, janeiro, julho, né? Janeiro a junho, E, exato. e o ano costuma ser o quê, a média? UA. Ela, doutor Mário, ela fica mais ou menos isso aí mesmo. Ela não muda muito, porque agora no inverno, ela caiu para 3,58. Mas da agora para frente, ela vai aumentando, chega até 4 As. Então, a nossa média de fechar, geralmente ela fecha em 3,8 aí. Entendi. Hoje eu tenho 1.117 animais nos 246 hectares. Eu estou Entendi. mantendo uma lotação meio alta aqui, Ronald, porque comprei um pouco de bezerro ali, vi uma oportunidade de mercado, de negócio, né? A gente também fica atento ao mercado, né? Entendi. E acabei Aquelas comprando. 3,7, aqui eu estou com a calculadora do lado, elas é vezes aqui 246 hectares. Seria isso mais ou menos, né? Isso. Tá. Aí quando tem momento. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Agora, você está acima da média íntegra, acima da top rentável e acima do top indicadores, entre as top indicadores, né? Então, assim, não está no top, mas está entre todos os aqui, em cima da média. Vamos para o outro aqui, lotação cabeça hectares. Ah, que mudou aqui. O que quer dizer isso aqui? Aí tá as cabeças, né? Se você pegar 4,49 vezes 246 hectares, você vai ter aí a soma de cabeças que eu mantive durante 6 meses na fazenda. Que eu não, o meu estoque ele é meio que, meio não, ele é totalmente estável. Eu, às vezes, só como agora eu acho que o mercado de bezerro estava melhor de comprar do que agora, eu comprei 30 dias atrás um estoque um pouquinho maior, né? 100 bezerros a mais. Então, mas eu gosto muito do número de 1.000 animais aqui na fazenda, mas consigo trabalhar isso através da suplementação, né, que é o coxo, eu consigo elevar ele a 10%, 20% a mais aí para capturar a oportunidade de mercado, né, na hora de comprar. Se eu vejo que o animal vai subir, eu faço uma reposição antecipada, jogo para dentro, faço a suplementação e seguro o animal gordo. Então, essa estratégia de compra e venda também, eu uso ela muito. Tá. Fiz uma conta aí, deu peso médio de 380 por cabeça. Isso, hoje está, doutor, hoje está 370, por incrível que pareça, fechamos hoje, está 379. Então, está Chutei bem aqui. bem dentro aí, bem dentro. Então, Seu Mário, vai questionando aí, tá, seu Mário? O senhor faz umas perguntas mais técnicas aí, porque aí que nós vamos tirando o doce do seu Roberto. O seu Roberto hoje tá com um assessor dele aí do lado, aí tinha um rapaz aí que ele tá trazendo aqui para nós. Seu Roberto, perfeito. Vamos lá, então o trem tá melhorando aqui. Agora, vamos entrar, quero a frase lá, né? Produção global da fazenda por hectare. Explica um pouco para nós aí agora, porque você está acima do top indicador da Integra. O que quer dizer isso? É bom, ruim? Então, Ronte, a frase que eu falei no começo, né? Produzir é bom, mas tem que produzir com margem, né? Entendeu? Só por produzir não compensa, né? Tem que saber quanto custou essa roupa. Hoje, o fazendeiro que não se dedicar à matemática, à conta, ele não vai ser fazendeiro no futuro. Essa é a verdade. Entendeu? Então, nós produzimos aí, na meta do ano passado, que eu produzi o ano passado, 55 arrobas. Então, esse período aí, eu produzi 32,4 arrobas. Entendeu? Como no inverno a gente produz um pouco menos, né? Mas 32,4 arrobas foi produzida nos primeiros 6 meses deste ano. Entendeu? Se você pegar aquela 1.033 quilos lá, multiplicar pelas cabeças, entendeu? Vai dar esse valor aí, vai dar essa produção. Tá. A gente está conseguindo fazer isso aí, e eu travei o bastão, que é o mais interessante, eu travei o bastão em 30 arrobas para este ano agrícola 26, 25, 26. Essa é a meta da Vale da Mata. Porque se a gente está falando que a média íntegra é 13, e o senhor está na sua fazenda, está 32, e assim, a top indicadores deles, que é coisa assim, fora da curva, deve ser aí 20% só da capa aí, ó, talvez até um pouco menos. Eu acho que, assim, olhando para isso, está muito bom. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Como é que tá aí? Nós vamos entrar para os indicadores financeiros. Como é que tá aí? Quem está assistindo aí? Abriu a mão aqui. Pode falar aí, Pepe. Pode falar. Cadê? Levantou a mão? Fala, seu Pepe. Cadê ele?
Liga o microfone. Bora, Pique. É o Parazão, ele tá lá na Rio Maria, lá, entendeu? Agora. Lá na Mãe do Estava Rio. fechado e teve que autorizar. Seguinte, esses números é do primeiro semestre, é isso, senhor Roberto? É da safra até o que fechou, até a data atual, vai fechar em dezembro? Fechou nem um semestre isso aí. Senhor Pipe, a gente entrou para a Integra em janeiro, então esses números são o segundo semestre da safra 24, 25. Então a gente não entrou no benchmark deles lá no 24, 25 para pontuar entre as melhores, porque eu só tenho 6 meses de análise. Então, 25 e 26, sim, a gente vai participar 100% da Integra. Então, eu só tenho os números. Anterior a isso, eu só tenho as planilhas internas. Então, só uma dúvida. Para produzir essas 34,4, 32,4, foram em quantos meses? 6 meses. Ah, beleza. Fechado, então. E ele mostrou aí, Luiz, que no segundo semestre acaba que ele não diminui o número de animais, porque ele tem forragem também, acaba que chega Eu também. peguei essa parte. Ouvi sim, Roberto. Obrigado. O seu Mário perguntou, eu vi ele respondendo. Obrigado, Roberto. Seu Roberto, alguma atualização sobre esse dado aqui ou não já pode ir para o indicador financeiro? Pode ir descendo, pode ir descendo. Pode. Aqui já acabou, isso aqui já acabou. Você mandou dois PDF para mim, é só 2 mesmo, né? Esse daí é o produtivo. Agora o Faz-me Rico, é esse que eu gosto, entendeu? Esse aqui que é o bom, moçada. Brasil. Vamos lá, o mesmo conta. Rapaz, número bonito aqui agora. Aproveitando aquela conta ali, deu 7,2 arroba por animal ele produziu. Aqui, você está falando, seu Beto? Porque ele produziu 32 arrobas, 4 por hectare. Tem 4,5 animais. Cada animal ganhou 7,2 arrobas em 6 meses. É uma conta que o Eduardo usa muito aqui, os animais dele ganham 7 arrobas no período aí, né? Mas era 6 meses só, Mário? 6 meses. 6 meses aí, velho. Ele tá fazendo mais de 1 quilo por dia, porque se você botar por 180 dias, né? Doutor, posso... Ele vai ganhar 14 arrobas, 13 arrobas. Ronald, posso responder o doutor Mário? Pode sim, fica à vontade. Doutor, é o seguinte, tem uma conta ali, se o senhor somar, como meus animais, eles dão 55% de média, chega até a 56%, tem o ganho de carcaça nessa conta. Por exemplo, se eu mato, eu ponhei 365 quilos por cabeça, só que eu tenho 365 mais os 215 que entrou, uma comparação, morreram com 580. Se eles me dão 5% no final, eles dão mais 2 arrobas de carcaça. Então, cada 1.000 animais, eles vão aumentar 2 arrobas. Então, eu coloco 12 arrobas no ano, mais 2 de carcaça, vai para 14 por animal. Nós estamos produzindo 14 arrobas por animal ano. Essa é uma conta de padeiro para o senhor entender. Por isso que dá 7 em 6 meses. Entendi. É porque lá no fim entram pelo menos mais 2 arrobas aí, né? Isso. A gente consegue, esses animais, nessa suplementação, nesse sistema que eu uso, eles me dão aqui 2% a mais de carcaça. Os animais chegam a 56, 57 de carcaça, peso da fazenda, sem jejum. Sem jejum, aqui nós não damos jejum em gado. No meu caso, eu embarco boi na minha balança e recebo do frigorífico no morto. Eu não consigo vender no vivo porque eles pagam 54%. E como os animais dão 56%, então eu tenho que vender no morto, mesmo sabendo que os frigoríficos, quando matam com a balança zerada, eles matam com quebra de câmera, né? 2% na carcaça. Isso aí é normal. Tá dando isso mesmo, Roberto. 14 por animal, só que vivo tá dando 12, né? Aí Exato. Quando você põe 12, dá 6 por semestre, que dá 1 quilo por dia. Exatamente. Tá. Eu tô até, tá dando um bug aqui na minha cabeça, toda vez que eu faço essas lives, assim, que eu aprendo coisa nova, porque o cara que foi lá, a empresa que tá lá me ajudando na nutrição, disse que eu, no máximo, vou ganhar 7 arroba e meia para 8, no ano. O senhor tá fazendo em um ano 14, 13, já tá me deixando aqui. Bora agora
que assim, claro, tem uma suplementação, mas aí, tá, depois nós conversa melhor sobre isso. Eu fiquei meio em dúvida. Vamos lá, seu Mário, continua, seu Roberto aí, entendeu? Porque o cara tá dizendo que eu vou ganhar 7,5 no ano, chovendo. É o normal, o Ronald. No Brasil é 4 arrobas por ano. 4 no Brasil. Por ano? No Brasil, média é 4 arrobas. Quem consegue fazer 6, aí 5 e pouco, já está fora da média. Por ano. Por isso que o seu Roberto fala que o boi já está batendo no teto e bezerro não sobe mais. Porque quando ele olha, se todo mundo estiver produzindo igual ele, o ciclo não vai ter ciclo, não. Vai só rodando ciclo assim, entendeu? Porque está muito eficiente. Sabe? Tá, agora, depois nós entramos aqui nos detalhes. Agora vamos falar de dinheiro. Vamos lá. Explica para nós agora a questão financeira. Porque, opa, como é que é e tal. Aí o senhor explica um pouquinho aqui e a gente vai descendo. Pode ser, seu Roberto? Pode sim. Os critérios da Integra são esses aí. Por exemplo, esse custeio por cabeça mês é o que eu gasto por cabeça. Então, o que tem ali? Né? Tem tudo que eu gastei para produzir, né, essas arrobas. Então, ali, por exemplo, eu gastei R$200,27 por animal por mês. Então, se pegar isso aí, vai ter que multiplicar, vamos falar ali na conta mais básica, multiplicar por 6 meses, dividir por 7 arrobas. Seria, lá embaixo vai aparecer quanto que eu gastei por arroba produzida. Esse custo aí é por animal, por mês. Então, aí está o custo por animal. Então, como o meu rendimento de carcaça entra junto ali, então ele fica mais caro no mês, mas na arroba engordada vai ser um pouco menos. Pode rolar, Ronald. Tá. Ali tem os parâmetros. Isso aqui, só para você explicar melhor, você quer dizer que o custo por cabeça mês seria um custo fixo, algo nesse sentido ou não, senhor Roberto? Aí está tudo, Ronald. Tá, aí tá a nutrição, aí tem as médias integras ali, Ronald, ó, pra você ver como é que é as top indicadores, as top rentáveis, entendeu? É isso que eu queria perguntar, porque se você olha, em todos que a sua fazenda estava muito boa, o top indicador também estava muito boa. Aí eu percebi que o top indicador caiu, a média integra muito mais próxima, então o custo de cabeça por cabeça do senhor talvez um pouco mais alto aqui, né? Eu acho que é isso. Depois, eu percebi isso que o senhor comentou aqui, entendeu? O top indicador da Integra que cai bastante, certo? Isso aí, Ronald, é o seguinte, o que significa isso aí? Se você não investir, você não rentabiliza. Então, a nutrição é investimento. Tem que sempre falar sobre isso. O que é custo e o que é investimento. Custo é o que vai e não volta. Isso se torna despesa. Tá. Investimento é o que você gasta e volta, retorna. Então, a nutrição ela é um custo de investimento, porque ele retorna, né? Tá. Já, por exemplo, quando você gasta um negócio lá, você fez um custo lá de manutenção de pastagem, que lá não retorna mais, né? Que lá é um custo mesmo. Você pagou um funcionário, é um custo de produção. Entendi. É necessário, mas esse custo por cabeça aqui, se o senhor tiver 2.000 animais, ele vai cair, talvez, no final aqui. Tende a cair, certo? Na verdade, ele não cai, mas o que faz a conta ficar boa, Ronte, é a quantidade de animais que eu tenho produzindo. Então, se você pegar essa arroba aí, foi vendida mais para frente, aí você vai ver, ela foi vendida a R$315, R$316 de média. Então, vai estar sobrando ali R$115 por arroba, né? Produzida. Tá. Vamos para frente ali que você vai entender melhor. O Luiz levantou a mão aqui, o Luiz Pipe aqui, e o Pedro também. Vai lá, fala primeiro o Luiz, depois o Pedro. Ronald, por que os top rentáveis diminuíram? Eu fiquei um bom tempo com a Integra, só não estou mais, que a gente acabou vendendo a fazenda. É porque eles consideram que o custeio cabeça-mês, os tops são os mais baratos, beleza? Certo. Mas não necessariamente são os top rentáveis. Vê lá, top indicadores. Os 30% mais rentáveis gastam 110. Essa que é a diferença, beleza? Tá, agora se o seu Mário tem que, se o Mário e o seu Roberto tem que explicar para mim também, que até agora eu não entendi, mas eu acho que eu estou querendo dar a resposta antecipada, dá para nós descer, para nós buscar a resposta um pouco mais embaixo. Desculpa, olha só, o seu Roberto, ele gasta 200, então porque ele dá ração, dá isso, dá aquilo, gasta 200. Tem cara que só dá
não dá nada. Então, só gasta mineral e contador. Ele gasta 55 por cabeça. Ronte, a conta ali, senhor Pipe, a matemática ali é o seguinte, quanto você vai investir e quanto vai retornar. Porque as top rentáveis, elas investem menos e têm um bom retorno também. Esse é o desafio do projeto Boi 365. Desafiar você a maior nutrição com maior retorno. Olha só, eu estou falando do indicador, só explicando para o Ronald. O top indicador custeio cabeça mês são os top 30 que gastam menos, mas não necessariamente eles são top rentáveis. Você entender, tá, Ronald? Entendi. Meu pai também entendeu isso aqui, tá, Luiz? Quer dizer que eu vou investir mais e vou ganhar mais também. Tomaram prejuízo, inclusive. Entendi. O seu Roberto prefere analisar o custo-benefício. Ele, peraí, prefiro gastar mais, porém eu vou lucrar mais. Esses top indicadores gastam tão pouco que ele não produz nada. Ele está nas 4 @ e olhe lá. Eles estão nos 50% que deu prejuízo do pessoal que participou desse benchmark. Então, seu Pipe, é exatamente isso aí. O que acontece aí é o seguinte, né? Vai voltar naquela primeira conversa lá que eu falei. Vamos discutir percentual de ganho, mas de quantas arrobas? Vamos produzir, que nem o seu Mário falou, 4 arrobas na média nacional e vamos ter um custo baixo de lá um sal branco, alguma coisa lá, sem muito investimento. Eu gastei micharia, eu gastei 25% só, eu gastei menos que isso. Eu só gastei uma arroba e produzi 5. Entendeu? Beleza, você é um excelente pecuarista, você rentabilizou 4 arrobas no ano. 4 arrobas de R$300 é R$1.200. Entendeu? Seu Roberto, o Pedro levantou a mão aqui. Pedrão, puder falar aí também, nós já prossegue. Agora tá voltando aqui o entendimento seus aqui agora. Gostando desse negócio. Vai lá, Pedrão, fala aí, meu amigo. Pedro Gurupi, tá aí? Tá, segue aí, seu Mário. Segue aí, seu Roberto, segue aí. Pode rolar ali na arroba produzida, Ronte? Pode. Arroba produzida. Custei arroba produzida aqui? Isso, então, aí, ó. Aí veio naquele número que eu falei, né? Então, assim, eu gastei 166,35 para produzir a arroba que eu vendi, né? Então, esse aí foi o meu custo por arroba. Essa é a arroba engordada. Esse é o número da arroba engordada. Caraca, isso é lindo, rapaz. Você está me produzindo 14 arrobas, vamos botar aí que seja 13 arrobas, e gastando nessa arroba aí R$160 só, ué. Esse é o que... Você está vendendo boi R$315, seu Roberto? Vai ter daqui a pouquinho, hein, Ronde? A média nossa. Tá. O que eu bati essa semana foi 315. A nossa média de janeiro a junho está aí também. Tá, então, vamos seguir aqui já. Desembolso cabeça mês, né? Desembolso cabeça mês, perfeito. O desembolso, ele entra nos investimentos. Então, quanto que eu desembolsei na fazenda? Entendeu? Então, assim, aí entra tudo, né? Porque aí, quando eu reinvisto alguma coisa, os números aparecem lá. Entendeu? Então, o que é investimento? Por exemplo, reformei um curral, né? Eu fiz um curral praticamente, né? Se eu faço uma parede, é um conserto. Se eu fiz um curral, é investimento. Se eu faço uma cerca nova, é investimento. Se eu faço um retoque de cerca, é manutenção. Então, como a gente costuma investir bastante, né? Eu estou sempre reinvestindo na fazenda, a fazenda está em fase de construção, sempre esse número vai ser mais alto. Tá, perfeito. Ficou claro aqui. Ficou em cara. Aqui tá incluindo tudo. Seguindo. Desembolso por arroba produzida. Isso. Lá atrás está só... esse é o fechamento financeiro. Lá atrás, está só a nutrição. Aí está a nutrição, custo fixo e variável. Está aí dentro. Entendi. Isso está diluindo por todos os animais. Aí está medicamento sanitário, a parte sanitária, né? Está tudo aí dentro, desses 176 aí. Vai lá, Luiz. Eu acho que não, senhor Roberto. Ali é custo cabeça mês. Aqui é custo por arroba.
Olha, ele tá Exato. aqui, ó. Então é um pouquinho diferente. Isso aqui englobou tudo, investimento, custeio, tudo, e dividiu pelo número de arrobas. E lá, Isso, Luiz. por cabeça, Obrigado diferente. Está bem baixinho para mim aqui. Obrigado, Luiz, pela correção. Você está correto. É Valeu, exatamente Roberto. isso. Então, Como eu produzo mais de um arroba, então aí é por cabeça. Quando divide pelas arroba, ele volta para aquele 166. O que está com os outros custos é aqueles R$200. Desculpa aí. Cara, e agora, quando a gente olha para a média geral de toda forma aqui, o seu negócio cai bastante, entendeu? Claro que isso aqui é meio variável, como é que está o investimento indiretamente em várias fazendas, mas todas as fazendas estão fazendo investimento, que seja em máquina, que seja em cerca, que seja em curral. Ficou bem claro aqui agora. Isso aqui agora, eu quero dizer no final. Vai aí, Agrona. Fala aí, Jeff. Só esclarecer ali, que eu já fiz várias contas também. Aquele média integra de 241,09 ali, ó. Aquilo ali é arroba produzida para quem usa sal mineral. Entendeu? Entendi. É só isso que eu queria esclarecer. Parabéns aí, seu Roberto. Fechou. Obrigado, Jean. Tamo junto. Segue aí, seu Roberto. Vamos lá. Valor médio de venda. Ai, Olha. pai. Então, aí esse é o valor que a gente atingiu de venda de janeiro a junho, né? Só que, como a gente está com 6 meses da Integra, o valor dos outros são bem menores, tá vendo? Entendi. Por quê? Porque eles pegaram 6 meses do ano anterior. E Então, eles estão no todo o Brasil e o senhor está na região do boi mais firme, né? Também. Mas assim, a discrepância é muito grande, então não tem esse preço diferente. É porque no final do ano passado, por exemplo, nessa época, o ano passado, principalmente até agosto, julho, né? Junho, julho, agosto, teve aquele boi lá de 220, 200, né? Com aquela queda brusca, né? Certo. Então, quem vendeu lá fez uma média menor. Mas os custos também eram menores, Ronald. Aí tem uma explicação. Por exemplo, por que eu gosto da margem, né? Que a gente não vai fugir muito, porque a margem é percentual. E o que é hoje? Hoje eu uso um produto que custa 1,38 kg, que é a ração. Nessa época do ano passado, eu usava um produto que custava 1,05. Então, o custo de produção minha do ano passado é bem menor também. Então, assim, a média é a mesma, entende? O que manda é a última linha do balanço, que a gente vai chegar lá já já. Se você quiser rolar, pode rolar, Ruth. Se não tiver perguntas. Seu Roberto, onde que está o custo do bezerro, que eu não estou lembrado, sabe muito bem desse relatório aí? Onde é que entrou a aquisição de animais? O Luiz, aí ele vai estar no balanço, aí é um relatório simplificado. Eles fornecem para a gente a média de quanto custou de ágio meu gado, né? Olha só, Não tá no desembolso por arroba produzida entrou o custo do bezerro? Não. O custo do bezerro, ele influencia porque ele vai influenciar no final, na última linha, onde eu vendi o boi, comprei o bezerro, então eu desembolsei um valor. Então, nesse desembolso, para repor as arrobas, eu tenho esse custo de ágio. O nosso ágio fechou em 22,8 de janeiro a junho. Está em outro relatório. Beleza. Eles também fazem esse relatório, então, seu Roberto? Também? Fazem. E outra coisa, quem participou da Integra sabe como é que funciona. Você tem até o dia 10 para fornecer todos os dados e ele tem uma pessoa que valida isso ou não. Se você fizer uma compra, lança uma nota, um CPF tem um número errado, não passa. Então, você tem que fazer corretamente. Esse aí eu não tô não, tá, Pipe, com esse relatório aí não, mas aí aqui eu tô aqui, vamos lá. Perfeito, seu Roberto, agora vamos lá, esse aqui é um dado interessante, o lucro por arroba, isso explica aí no final agora aqui. Essa, Ronte, é a diferença entre os 315, né, menos os 160 lá atrás. Entendi, 315 menos 270, 170 lá, 178, 167, né? Então, se você pegar ali os 315 e alguma coisa ali, que deu 315,8, desconta lá o 167 ponto alguma coisa, 165, coisa assim, vai dar essa diferença aí. É o lucro por arroba produzida.
Isso da sua recria e engorda. Exato. Tá? Imagine se isso cair ainda, vamos botar aí, cai para R$ 90, num ciclo um pouco maior. Ainda assim dá 1.300, 1.700, 1.170, né? Ronald, mas aqui a gente não tem recria, não. A recria é um negócio que ainda no Brasil é muito comum, mas eu acredito que no futuro, não é futuro, a gente não sabe mais falar quanto demora, né? Às vezes a gente pensa que o futuro é 20 anos, não é mais 20, é 10, é 5. Eu acho que a recria a tendência é só diminuir. Tá. Fala aí, Pedrão. Sr. Roberto, então o senhor está falando que o senhor tem hoje, né, uma diária de mais ou menos R$ 7, 7 e pouquinho por animal durante um ano, e o senhor tem esse lucro aí por arroba produzido. É isso que eu entendi? É exatamente isso aí. Essa é a matemática. O seu Roberto, você coloca aqui aluguel, essas coisas aradas também ou não? Não, o aluguel não entra, não. Tá, perfeito. Tá. Gostei disso aqui. Quer dizer que a média da Integra no ano passado, talvez pelo ano ruim que foi o 2024, entrando por 25, né, de forma geral aí, não foi um ano bom. Não foi um ano bom, na verdade. Até, se você pega até julho ali, o preço era ruim, né? A conta era apertada mesmo. Tá. O que significa isso aqui? Margem sobre a venda. O Schacker fala muito nisso, né? Eu entrei para a Integra porque eu acho que meus números e a minha mentalidade, ele bate muito com o Schacker, né? Que é produzir mais arrobas com custo viável, né? Então, assim, margem sobre a venda é quanto de percentual eu tive sobre a arroba engordada. Cada arroba que eu vendi de R$315, se você multiplicar por isso aí, vai dar aquele 138 lá. Entendi. Ah, se você quiser colocar aqui o custo do dinheiro e o valor do aluguel, isso aqui viria para uns 22%, mais ou menos, 23%, entendeu? Aí é uma outra conta, né, Ronte? Porque... Não, mas assim, se quiser pagar o senhor, que o senhor é o dono da terra, o trem ainda é rentável ainda, entendeu? É isso que eu quero dizer, entendeu? Poderia sim. Tem gente que gosta muito de jogar o financeiro, né? Falar, tem que render. Hoje usam taxas, né, para isso, mas aluguel mais 1%, aluguel mais aplicação fixa, né? Entendeu? Mas, assim, eu acho que aí existe uma discrepância de números, né? Porque se você tiver um negócio matemático de investimento, a hora que a arroba subir e o capital subir, você vai ter que reembolsar o capital. Você tem que ir lá no banco, pegar aquele dinheiro e reembolsar a fazenda, né? Aqui tem um dado Você interessante. não pode ter dois negócios de um valor, de um produto só. Eu estou com um cliente, por dois exemplo. negócios de um produto só, alguma coisa está errada. Se você tiver um cliente no banco, se você tiver uma poupança e outro na renda fixa, você tem dois montantes de dinheiro, né? Porque o boi, Ronald, eu gosto de falar um pouco sobre isso aí. Porque o boi, ele está passando todos os anos subindo em dólar. Né? O nosso boi, ele não está mais barato, ele está ficando mais caro. Entendeu? Ele está demorando um pouco? Não, eu acho que ele está indo até bem demais, né? 2008, 9, 10, quando a China começou a comprar, o nosso boi é 38, 40 dólares, né? Hoje eu tenho um boi beirando 60 dólares. Então, assim, vai para 70? Vai. Não sei quando, mas vai. Vai para 80, né? Isso aí é a parte de mercado sua, né? Ali, mais um pouco. Mas, assim, a minha opinião sobre isso Estados Unidos tem um outro mercado. Até a carne chegar nos Estados Unidos é uma outra história, tem um custo para chegar lá, né? E também é um país que produz diferente, produz um produto diferente, está dentro do velho mundo, né? Nós estamos aqui ainda na base. Essa é a última linha, Ronte. Essa é a linha que mais interpreta os números todos. Você tá doido, Brasil? O que está acontecendo? Explica aí para nós, o que essa linha aqui ela vem no final aí, seu Roberto? Essa aí é a multiplicação, né? A multiplicação de quanto eu produzi, quantos arrobas por animal, descontado os custos, né? Aí isso é a renda que eu tenho por hectare, no caso. Se eu pegar isso aí e multiplicar pelo tanto de animais, multiplicar pelos hectares, dividir pelos animais, a gente vai ter o número de quanto rentabilizou cada animal. Mas por hectare, essa conta é R$ 4.507 em 6 meses.
de janeiro Eu a vou julho. fazer aqui algumas ponderações aqui, até depois eu libero para o Pedro aqui também. Eu vi que o seu Mário comenta muito que na área dele ali próximo tem ali uma questão de arrendo para soja. E se o cara olhar hoje a área de arrendo de soja, se eu for pagar por cabeça de animais, aí o cara da soja, a pecuária nunca vai remunerar igual a soja. Agora, se eu olho que no hectare de soja eu posso colocar 3 UA, 4 UA, que seja aqui 3,7, que é o número lá, né? Aí a conta começa a ser muito interessante, né? Eu não vou alugar o pasto para um animal, que seja, vou pagar pelo animal, vou pagar pelo saco de soja, né? E esse trem aqui entrega muito bem. Acho que aqui eu até um dado que eu levar até para cliente, entendeu? Não, em vez de querer arrendar terra para um volume de gado, arrenda para soja, paga 12, 15 sacas de soja e vai botar pecuária nesse sentido, entendeu? Acho que faz muito sentido. Pedrão, vai lá, meu amigo, fala aí. Não, meu comentário era só esse mesmo, que mesmo nesse valor aí de R$ 4.500 por hectare, se ele tirar um arrendo médio de soja aí de R$ 1.800, né, ele ainda vai estar aí no top rentável ainda, ele ainda está melhor do que o top indicadores, na verdade, né, se você tirar aí o 15 sacos de arrendo de soja de média, né. Eu estou colocando hoje um boi de... Vamos imaginar que o boi do senhor está morrendo com o que isso, Roberto? 20 arrobas? Bom, Rony, depende muito da genética, né? Mas a nossa média, ela vai trabalhar em volta disso aí, 20 a 21, né, arrobas. Porque assim, o meu projeto, ele tem vamos falar assim, essa vantagem. Ele funciona em qualquer categoria de animal. Desde o cruzado, o Nelore, o cruzamento. Eu vou fazer um posicionamento aqui até para ir aí em cima do que eu aprendi na última live com o seu Roberto e o Yuri, que foi, não importa o giro, eu preciso olhar minha relação de troca. Se você olha hoje um boi de 20 arroba vendido por 315 reais aí, que é o que o senhor vendeu hoje, é o preço da região, nós estamos falando de um boi de 6.300 reais. Aí você tira o lucro aí, que seja o lucro da fazenda, 4.500, esse boi que está morrendo hoje é um bezerro de 1.800, certo? O próximo giro, eu já vou comprar agora um bezerro de 2.700, 2.800. Então, ele vai comer aí R$ 1.000 dessa conta aqui, mas aí a projeção é que lá na frente a gente venda um boi gordo, daqui 6 meses, daqui 1 ano, um boi gordo de 350, 360 reais. Aí é aquela conta que a gente vai ter que sempre fazer. Se a operação do senhor ela é saudável, agora imagina um cara que está aqui ganhando R$ 129 aqui, aí o que esse cara vai fazer da vida, entendeu? Está lascado, entendeu? Ronald, ali é o seguinte, uma coisa também que vale destacar é que ali as fazendas de baixo, elas estão com menos ganho, né? Mas elas também pegaram um período de 6 meses lá atrás, onde o boi era um pouco mais baixo. Mas mesmo assim, como é percentual, né? Então não É o justifica. cara lá daquele confinamento que tá querendo uma viagem. Mas assim, ó, o que eu também gosto de frisar muito é o seguinte: o pessoal fala muito em entrar e sair do negócio, né? Agora tá ruim para comprar, eu vou vender tudo. Ruim tá bom de vender, eu vou vender tudo e vou sair do negócio, volto ano que vem. E aí aquele trabalhão, tem o fixo, o variável, o fixo no caso, né? O variável some, né? Mas o que fica? Que tipo de produtor você é? Né? Se você é produtor significa o quê? Produzir. Tá. Mas não, agora ficou ruim, agora eu saio do negócio. Eu vou fazer uma analogia aqui, por exemplo, um carro, quando ele está andando, você engata aqui uma quintona nele, uma quarta, e vai embora. Né? Ele está andando. Se você parar, ele só vai sair em primeira. E aonde ele gasta mais combustível? Na arrancada. E é mais devagar. Então, assim, o negócio, quando ele está rodando, eu gosto muito da média, sabe? Eu acho que os extremos, Ronte, pouco eles constroem ou quase nada. Então, assim, eu não gosto. Esse projeto meu, ele não é extremo em produção. Eu posso aumentar essa produção se eu quiser. Eu tenho uma Mas pergunta a colocar, por gentileza. Vai lá, seu Helder. Nessa planilha que nós estamos analisando aí, as outras parcelas top rentáveis, não, as outras, o top rentáveis e a Integra, no cálculo deles,
o custo do patrimônio envolvido está entrando ou não entra só no seu e entra no deles? Os critérios, doutor, é para todos, né? Ali, Não, porque a discrepância ficou tão longe, eu só estou confirmando que neles também não há, a Integra também não trabalha com a integralização do capital, que é integrar o capital ao meio de produção, né? O capital investido. a gente está mensurando produção, a gente está mensurando a atividade. Sim, senhor. Não, perfeito, doutor. Eu só encontrei a discrepância do número, estou confirmando e estou compreendendo. Estou até, inclusive, parabenizando o senhor, admirado pelos seus números. Muito bons. Obrigado, doutor. Realmente, é um número que a gente muitas vezes discute ele, esse daí do capital, né? Porque, assim, se você tem uma fazenda, você tem um capital imobiliário, né? Se você compra uma terra, você vai ganhar na valorização da terra, né? E assim, se você jogar esse custo para dentro, não, minha terra... A Integra tem esses números, ela tem esses parâmetros, né? Produzir 4% do valor da terra ou produzir 20% do gado, né? Né? Então, esses são os números. Se eu for me comparar a esses números, aqui a minha terra aqui é R$70 mil o hectare, né? Então, mesmo dentro desse valor mais alto do Paraná, onde eu estou, mas com meus números, rende 10% do capital. E rende 40% sobre o rebanho. Entendeu? Então, assim, eu estou, né, num projeto de produção intensivo, viável e rentável. Eu executo ele e ele vem rodando, não só aqui, né, mas na região. E o que eu levo disso? Eu levo uma região que tem um potencial de desenvolvimento e o meu interesse é no desenvolvimento, não é no dinheiro, não assim, ver a região melhor, deixar alguma Eu coisa. vou até acrescentar um comentário, porque o senhor, o principal parâmetro que eu vi que o senhor quebrou, que nós temos aquela parábola 80-20, o senhor quebra o ponto de inflexão da parábola de produção e continua subindo com eficiência e baixo risco. O que é mais admirável no seu sistema é que o senhor passou do ponto de 40-60, que é o ponto de inflexão, e caminhou para o ponto de 80, aonde começa a haver a fragilidade, vou usar a palavra fragilidade dos sistemas, e o senhor está confortável com a produção. Então, isso é a sustentabilidade do seu sistema. Isso aí que eu estou parabenizando. O que mais me admirei é que, do jeito que o senhor faz, com os dois pés equilibrados, tanto na suplementação quanto no pasto, e eles coexistem e são o ano inteiro, então o seu sistema, a fragilidade dele na intensificação, porque quanto mais intensificado, maior o risco. Então, o seu risco está diluído por esse fator. Admirei muito o sistema. E o senhor sabe o que eu estou falando? Não sei se eu consegui passar a todos a visão, mas fica aí o comentário. Doutor Helder, o senhor passou sim. Admiro o senhor também, é uma pessoa muito, assim, muito por demais, né, dedicado aos números, né, uma pessoa que também faz um trabalho muito bom, né. A gente vislumbra realmente uma produção eu saí de um ramo que era comercial, né, eu venho do comércio. E aí depois eu comecei a fazer uma recria e venda, né, e também tinha um pouco de produção, mas tinha um viés de mercado, né, de compra e venda, muito intensivo. E quando eu entrei nessa dinâmica de produção, eu falei, poxa vida, os fazendeiros da minha região, que tem 100 alqueires de terra aqui, de 24 e 200 metros quadrados, né, que dá esses 240 hectares que eu tenho aqui 22% de mata, né, eu tenho 130 hectares, 320 hectares, né, que dá 130 alqueires, mas eu tenho matas, né. E aí eu falei, poxa vida, mas 100 alqueires, e eu vejo tanto fazendeiro aqui de 250 hectares aí, que ele dá os 100 alqueires daqui, que eles chegam no final do mês e não conseguem saldar as contas, outros herdam e não conseguem tocar o negócio, não conseguem manter nem a família, chega num final de ano, ele pensa o que vai fazer para tocar o ano que vem, e eu falei, não, eu não vou ficar aqui olhando para esse sistema arcaico, né,
E aí comecei também a sofrer no começo, igual eles sofriam. Até que, na dificuldade, a gente acaba crescendo, né, muito, né? E nessa dificuldade de pagar a fazenda, né, com as bênçãos de Deus, eu consegui, né, desenvolver esse projeto e, graças a Deus, está rodando muito bem e é um projeto que me dá, realmente, doutor. Uma coisa que eu faço também que me ajuda muito, eu mato boi todo mês e compro todo mês. Então, queira ou não queira, isso faz uma média anual. Mesmo num ano que o boi, que nem o ano passado, que o boi passou por anuâncias ali de 220, 240 e tal, o boi cai, o bezerro cai também, né? Um está ligado ao outro. Vai ter uma discrepânciazinha ali? Vai, mas é pequena. Por exemplo, se o boi hoje for para R$ 350, automaticamente o bezerro vai para 450, né? Você não tem como segurar, entendeu? Então, assim, o ciclo pecuário, ele existe. Quando aconteceu 2021, a pandemia, com aquele, né, lapso ali de aumento de preços, né? Eu migrei para uma faixa um pouquinho mais zerada, busquei um boi de 9 arrobas, né, então, assim, a gente também tem que, muitas vezes, na dificuldade, buscar uma solução. Mas nada que não seja contornável na média geral do ano, que é o mais interessante. Você tem um negócio sólido, né? Um negócio que você fecha, é uma indústria a céu aberto, né? E você fecha um balanço mensal e sabe quanto você gastou, sabe quanto rentabilizou, né? Então, assim, fica muito tranquilo. Vai lá, seu Mário, fala aí, meu amigo. Depois o Luiz. Sou eu? Legal, mãozinha. Sou eu? Vocês me permitem compartilhar aqui uma planilha? Não me permite, deixa eu parar a minha aqui, você manda a sua aí. Parar de compartilhar. Doutor Mário, posso fazer uma simples pergunta, então, antes do senhor compartilhar? Vai lá. Senhor Roberto, dos R$ 200 que o senhor gasta por cabeça mês, ali está incluso tudo, né? Quanto que é só de nutrição? A nutrição, ela vai ficar aí, eu teria que pegar os números separados ali, porque aquela arroba engordada, ela já está com mais coisas ali, né? Mas, assim, ela vai trabalhar, a nossa meta é que ela não ultrapasse o ano inteiro a 50% do valor da arroba. Por exemplo, a nossa meta é produzir, do boi 365, é produzir 1 quilo no peso vivo, aonde a ração não ultrapasse 500 gramas de custo. Legal, Então, é essa conta aí. bacana. Assim, para estabelecer uma conta de padeiro, a meta que o Roberto criou para Vale da Mata este ano é produzir 14 arrobas por animal, gastar no máximo 2 arrobas de ágio por bezerros e gastar 6 arrobas com nutrição e despesa. Então, assim, vai sobrar ali, a meta nossa é 6 arrobas por animal de rentabilidade. Onde eu contrato sua consultoria, seu Roberto? Depois você me fala aí, porque eu vou expulsar aqueles caras lá, entendeu? Tá sobrando dinheiro melhor do que o meu lá. Ué. Aí eu vou produzir 7, vamos dizer que eu produza 7 lá na minha. Mas eu vou gastar o quê? Umas 3,5? Vai me sobrar só 3. É melhor eu gastar 8 e produzir e sobrar 6, não é não? Ou eu tô doido? Ué? Força de dinheiro, ué. Isso aí, Ronte. Assim, eu vou fazer uma matemática bem simples, né? Se você produz 10 e gasta 5, você rentabiliza 5. Se você produz 20 e gasta 10, você rentabiliza 10, né? E as cocheiras tá ficando pronta lá, o cara tá lá agora, tá medindo as madeiras lá, caiu uma castanha lá, o cara vai tirar uns cortes lá, caiu, tá bom, moçada? Fala aí, Thiago, e eu vou já liberar pro seu Mário eu colocar a planilha dele. Entra aí, seu Mário, com sua planilha, tá bom? Deixa eu parar aqui, eu só coloco sua planilha. Fala aí, Thiago. Ô, Ronald, boa noite, São Roberto. É o Thiago, amigo do Luiz Faleiro, que tá entrando aí? Isso. Da Rondônia? Isso. O Thiago existe mesmo, você quer só pelo Olha o WhatsApp. Thiago existe. São Roberto, Oi. bom, primeiro parabéns, né, porque é muito eficiente o sistema do senhor. Obrigado, Thiago. O que o senhor está mostrando aí nos números é quase não, é parecido com uma operação de um confinamento, por exemplo. Só que é pasto.
porque o custo que o senhor tem é muito alto, mas o retorno é maior ainda, entendeu? Então, é muito eficiente o que você está fazendo. E o comentário último do Ronald sobre ele aumentar aumentar a intensificação lá para ter mais resultado nos animais dele, não é tão simples assim, né? Tanto que o seu Roberto está muitos anos no negócio. Então não é ligar lá para o rapaz da ração lá, enfim, é cálculo, insumos mais baratos, enfim, é muito mais complexo do que parece. Mas o resultado realmente é muito bom mesmo. Parabéns mesmo pelo resultado do senhor aí. É só isso mesmo. Obrigado, Thiago. Tamo junto aí. Vai lá, Estão doutor. vendo a minha planilha aí? Estão vendo a Não, sim, planilha? seu Mário. Solta aí que nós estamos vendo. Deixa eu ver se eu Deixa eu só consigo. Tá ficar ampliado perto. agora. Aí, agora ficou grande. Agora ficou bom, né? Aí. Ô, Ronald, aí a confusão do desembolso com nutrição com gasto com nutrição. Né? Então, vamos lá, estou pondo aqui o que o senhor Roberto produz. Aqui não estou entrando custo, porque custo cada um tem o seu, mas eu estou falando só em cima do gado. A média Brasil é 4 arrobas por ano. 5 arrobas é fora da curva. Tá? Então vamos pôr, mas eu vou pôr aqui 6 arrobas, você trabalhou bem seu pasto e usou só sal mineral. Se você botar 6 arrobas em 365 dias, é que tudo eu estou fazendo para 365 dias, tá? Perfeito. Deu 493 gramas por dia de média. Então você ficou ganhando quase 500 gramas de média. E o seu suplemento, hoje um saco de sal mineral custa R$90. O animal come em média 100 gramas. Isso dá 30 centavos por dia. Então, suplementação. a suplementação no sal mineral saiu 30 centavos por dia. O investimento total durante o ano em sal mineral saiu por R$110, R$109,50. O que você apurou com 6 arrobas? Vamos arredondar para R$300. Você apurou R$1.800 com essas 6 arrobas suas. Se você tirar o desembolso que você teve com nutrição, você apurou um lucro bruto aí de... lembrando de novo, não estou pondo nada das outras despesas, tá? Certo. Você apurou R$1.690, ok? Agora vamos para o seu Roberto. O seu Roberto está produzindo 14 arrobas do animal. Ele está, então, dando uma média de 1.150. Por que está dando... A minha conta está dando diferente daquele moço lá de 1.000 por dia? Porque aqui eu estou pondo as 2 arrobas que ele ganha de rendimento de carcaça lá no final, tá certo, seu Roberto? Certo. Ele está me ouvindo? Tá, está te ouvindo. Correto. Correto, né? Então vai para 1.150 aqui o GMD dele, incluído o rendimento de carcaça, certo? O seu Roberto está tendo um desembolso de R$5 por dia de ração. Da onde eu tirei essa conta? Ele tem boi de 560 no final e bezerro de 220 na entrada. Se você botar a média, dá 390 cada cabeça de peso que tem na média na fazenda dele. Se come 5 quilos a 1,30, pode botar a conta aí, vai dar R$5 de ração por dia. 3,90 kg, ó. 3,90 kg, 3,90 vezes 1,30, que é a ração dele. É isso, Roberto? Isso. Então, se você multiplicar um pelo outro, esse vezes esse, ele está gastando R$5 de ração dia. O que custou o suplemento dele, o investimento em suplemento? Custou R$1.800. E aí, no final, as mesmas 300 arroba deu R$4.200, com um lucro por animal de 2.300. Então, se você botar aqui os 2.300 e os 1.600, você ganhou aí R$600 a mais, desembolsando mais. Agora, o problema, que é uma grande chave aí do São Roberto, é que a quantidade de animais que cabe por hectare com essa ração que ele usa. Porque no pasto, no mesmo pasto que o São Roberto, vamos supor que você tem o mesmo pasto, igualzinho do São Roberto, dando sal mineral, você vai caber 3 animais. Mas como ele está dando 1% do peso vivo em ração, dobra a capacidade de animais no mesmo hectare.
Então, aqui você ganha 5.700 e aqui você ganha 4.250 bruto. É isso Mário, mesmo? você quer me dizer, então, se eu pego, imagino que o mesmo pecuarista lá no Pará, um exemplo, vou pegar Pará, Goiás, que seja, ele vai, por exemplo, se ele tivesse as 240 hectares que o senhor Roberto tem, no ano ele ia ter um faturamento aí de aproximadamente, você está dizendo aí, de 1.200.000, certo? Isso. Aí você está dizendo que o senhor Roberto, ele solta esse número aqui lá para próximo de 3.400.000, mais ou menos? É isso aí, faturamento é isso. Aí, no final da conta, por Você isso que entendeu? eu confio Aqui, morar da fazenda. Por isso que ele fez também que ele vive disso aí agora, né? Se ele não tivesse feito isso. o problema aqui que eu vejo é o seguinte: do senhor Roberto, é o grande desembolso, o risco financeiro que existe no desembolso, né? Você tem um desembolso de R$ 109 e contra 10 vezes mais. Tá? O risco financeiro nisso. Mas do jeito que ele faz aí, onde ele tem todo mês uma renda, onde ele compra e vende todo mês, ele vai diluindo esse risco aí, tá certo? E o que é mais eficiente aqui é que você pega seu custo. Vamos supor que o seu custo é 30 mil por mês. Que custo é esse? Fora a nutrição, né? Você tem funcionário, você tem não sei o quê, 30 mil reais por mês de despesa com a sua caminhonete, com o seu diesel, com não sei o quê e tal. Vai. Se você tem 30, vamos supor que você tem 100 hectares. Aqui você vai dividir os 30 mil eu falei 100 hectares, né? Por 300 animais, aqui por 600 animais. Quer dizer, então, o custo de cada animal sai mais barato. Entendeu? Aqui já falando de custo fixo de manutenção da propriedade. Porque aqui só estou falando de nutrição, só de desempenho por animal, né? Entendeu? Agora, vamos lá. Desse jeito aí parece tudo maravilhoso. E aí tem alguns segredos aí que eu preciso entender. Posso falar aí da planilha? Todo mundo entendeu aí a conta que eu fiz ou não? Ficou claro, evidente. Ficou evidente. Então vou parar de projetar a planilha. Eu gostei. E eu gostei que ele aumentou a capacidade de animais dele. Por exemplo, isso aí, seu Mário, só pontuando aqui. Você pega num ciclo de baixa, ou no momento que você vê que o bezerro está barato, você consegue fazer uma análise, consegue dar uma olhada assim. Que eu sei, tem hora que o mercado está muito nebuloso, tem hora que você consegue ver uma saída. Acho que todo mundo entra num consenso. Dá para você aumentar muito o volume de animais, concorda? Sim. Você vê que ele praticamente dobra porque ele dá 1%. A média de um animal comer é 2% por dia. Se ele dá 1% em ração, você consegue botar o dobro de animais ali. E a outra coisa que é interessante do projeto dele é o seguinte, enquanto nós dependemos muito da sazonalidade, quando você põe que a metade da alimentação do seu animal vem da ração, isso não tem variação. A variabilidade da nutrição dele é muito baixa. Diferente de quem depende 100% do pasto. Deu uma lagarta lá no seu pasto, você corre atrás e o seu pasto, o boi sofreu a falta da lagarta. Digamos que o boi dele vai sofrer com a lagarta, mas vai sofrer 50% do que o seu sofreu. Porque ele não depende 100% do pasto, ele depende 50% do pasto. Então tem uma série de nuances aí que realmente faz com que ele... Agora, o sistema dele precisa ver se vai replicar bem, né? No Centro-Oeste, onde nós temos uma seca muito brava durante 4, 5 meses aí, né? Aí o Dr. Helder também, que gosta de estudar muito isso, talvez possa dar uma opinião dele também. É interessantíssimo, ele está de parabéns mesmo, é um sistema que ele mesmo desenvolveu e que ele consegue diluir muito os custos dele e tem uma lucratividade muito alta, porque ele mantém um GMBD constante e uma quantidade de animais muito grande por hectare. Então é fantástico o sistema dele. Agora, a gente precisa ver como é que funciona isso em região de muita estiagem, que você manter esse GMD na seca, aqui da nossa região, o capim fica duro e seco mesmo,
é um desafio, né? Que aí, não sei o que o senhor Roberto pode falar, ou também o que as pessoas aí podem falar, o doutor Helder, enfim, vamos ouvir todo mundo aí. Eu espero ter ajudado aí com a minha participação. Ajudou demais, hein, seu Mário? Cadê o seu Roberto? Acho que o seu Roberto caiu aí da live aí. Ele ficou muito emocionado aí. Uma colocação em relação à estiagem, um dado que ele deixou aí, que 980 que ele teve de índice pluviométrico, de volume de chuvas no ano que passou, é realmente dramático, vou dizer isso aí. E aqui nós temos um índice de 1.300, 1.400. O que nós temos de diferente é que as nossas estiagens, né, Mário, estão ficando aí de 150, igual a minha no momento, a 162 dias. Eu tenho uma chuva de 8 milímetros somente, que não tem significado agrícola. Mas ele tem um piqueteamento e ele faz um uso racional, um uso muito programático da pastagem. Então, em qualquer sistema, se houver descanso ou ajuste, trabalhando aí na faixa de 1%, que é o que ele trabalha, ele consegue também no Centro-Oeste. É mais onde vai acompanhar? Pelo que a gente está vendo aí, água, consistência das fezes, leitura de coxo, quantidade que está consumindo, tempo de descanso, de repouso do pastejo. Então, eu tenho certeza que ele tem isso aí muito na mão. E aqui no Centro-Oeste, eu estou falando isso porque eu passei a tirar o máximo das minhas pastagens e mudou o conhecimento em relação às forragens, o manejo. Junto com isso aí, é muito caminho. Agora é mais difícil. Você tem que ter a conta muito na mão, ele está muito afinado, ele tem aí, parece que a participação da filha, que é uma coisa que poucos temos, que a sucessão já está engatilhada, né? Uma coisa a mais para poder parabenizá-lo, mas eu acho que factível, porque ele manda muito bem em pastagem também. Pessoal, está me ouvindo? Sim. Caiu aqui meu computador aqui, agora entrei no celular aqui. Gostaria de... O pessoal tá para perguntas ali. Eu gostaria só de fazer uma dissertação sobre o que o doutor falou. É o seguinte, esse projeto realmente, ele tem vários detalhes, tá, gente? Eu sempre falo aqui, né, eu recebo hoje pessoas aqui, né, com agenda, e assim, a gente tem um portfólio de entrega disso aí, mas o que eu sempre deixo bem claro, tá? Tentar fazer por conta, tá liberado, entendeu? A única coisa que eu peço cuidado, porque senão a gente passa por um mentiroso do Paraná, né? Mas, assim, sobre nutrição, a gente iria muito... Posso fazer uma dissertação, vou fazer, mas teria muito o que discutir aí, porque é o gargalo. Quando se faz uma conta aí de 1% é a metade, né, que o doutor Mário falou, entende? Não é bem isso. Né? Por quê? Porque a eficiência alimentar, com o projeto de um ano, ela vai aumentando. Hoje eu estou gastando, em média, 1,8. E a explicação é bem básica, né? Coloca 1.100 animais estáticos, o meu projeto é estático, viu, gente? Não tem rotação, não tem adubação, é zero adubo, tá? Os meus investimentos na Integra lá é zero adubo, a não ser um piquete que a gente reforma, que nesse ano eu vou reformar um piquete dos 42 piquetes que eu tenho. Então, eu tenho pastagem aqui de 20 anos já de formação, tá? Então, assim, é um projeto realmente viável, rentável e sustentável. A adubação é via boi, então, assim, ele é estático realmente. Eu só faço manejo de pastagem através de coxo. Eu abato um lote de boi aqui de um piquete de 6 hectares, no mesmo dia, se for possível, eu já parto um lote de boi lá de 400 quilos, 380 quilos, que é o que eu gosto de apartar, e já jogo naquele mesmo piquete. Então, aqui não tem descanso de pasto, não. Aqui é diretão mesmo. E, realmente, o Centro-Oeste seria o meu desafio hoje. Eu comentei isso com o doutor Mário um dia,
o Centro-Oeste seria o desafio do Boi 365, para ver o comportamento. Como comportar lá. Claro que tem que ser ajuste, né? Lá não, onde vocês estão aí, né? Alguns, né? Claro. E ajuste a ser feito, né? Mas o projeto ele tem bases em tirar os colos de perca e criar uma rampa. Roberto, agora tem comandante aqui. Criar uma rampa, entendeu? Criar uma rampa que é a rampa constante de crescimento do animal e a rampa constante de crescimento dos ganhos. E a nutrição, ela não é fixa em 1% também, ela varia de 0,8 a 1,2 na minha região. Talvez na região que nem o Centro-Oeste, ela teria uma variação bem maior ainda. Ela poderia trabalhar num verão com bem menos e no inverno, lá que a gente chama aqui de inverno, aí é a parte da seca de vocês, né? Com a nutrição bem mais alta, para repor essa deficiência do pasto aí. Agora, tem um outro detalhe bem importante também, que eu observo, é o seguinte, o pessoal às vezes não tem atenção. É a história do carro novamente. Você não pode esquecer de que no verão, que nem agora, meus pastos já brotaram, né? Eu estou controlando a brota dos meus pastos através do coxo. Eu não retirei a nutrição de 1% ainda. Na verdade, hoje já está em 1,1%. Então, o que eu faço hoje? Em 15, 20 dias que choveu, eu recupero meus pastos. Eu deixo eles subirem. Daqui 15, 20 dias que eu percebo que o pasto já tem um suporte, eu vou lá e vou reduzir os coxos. E a ração, a nutrição, ela está ajustada de uma forma, Ronte, pessoal, de que é o seguinte, os meus animais demoram, hoje, que eu estou saindo do inverno, ainda não estou no verão, não estou em pleno pastagem, eles demoram, um mínimo, 3 a 4 horas para consumir 1,1 do PV. E chegam na fase final do projeto a 10 horas para consumir 1%, 1,1 do PV, do peso vivo. Um animal consumir 5, 6 quilos de ração no verão, é o mesmo produto, eu prezo por isso, entende? Poderia ajustar isso com uma maior energia e menor proteína? Sim, poderia. Poderia ter ganho? Sim. Mas o projeto ele é baseado para ser simples. O meu vagão carrega de manhã e serve o bezerro e serve o boi gordo com o mesmo produto. E gera esses recursos aí de produção. Então, eu estou fechado nisso aí. Por quê? Porque as outras metodologias, elas são boas. Eu concordo que botar 1,5 kg num boi no final é legal. Mas você vai ter que dar 8 quilos, 10 quilos. E também tem aquela questão de ser um produto diferente que dificulta a logística da fazenda. Então, o projeto ele é desenvolvido numa ração específica também, viu, Ronald? Eu tenho parceria dentro de uma cooperativa, onde esse produto quem desenvolveu a ração sou eu, a minha filha realmente, ela é mestre em zootecnia, e ela falava, papai, isso aqui não tem fundamento, isso aqui não tem comprovação científica, né? E hoje a acadêmica, ela não aprova isso aqui, entendeu? Os nutricionistas que vêm aqui, os zootecnistas que vêm aqui, eles sentam aqui comigo e falam assim, Roberto, parabéns, esse negócio eu não aprendi na faculdade, mas funciona na prática. Seu Roberto, o senhor já tem algum cliente lá na Rondônia? Porque o Thiago foi o primeiro que levantou a mão aqui. Acho que ele quer levar o senhor lá para Rondônia. Fala aí, Thiago, você está na ativa aí, Thiago? Cadê você? Faz hora que você levantou a mão aí, Thiago. Thiago da Rondônia, amigo do Luiz Fernando Faleiro. Ó, moçada, não é porque ele não está aqui, não. Mas o microfone tá ligado, não está ligado o microfone. Cadê você, Thiago? Liga o microfone. Mas só falando aqui, ó. Rapaz, cadê o Luiz, rapaz? O que fizeram com o Luiz, moço? Assim, essa aula aqui hoje, Adriano, o Luiz precisava estar aqui, tá bom? O Luiz hoje ele tem 14 alqueiros lá, ele bota 500 animais, 400, 500, 600. Só que o Luiz não tá fazendo as contas, sabe? Aqui desgramado, entendeu? E aí tá bom, tá segurando boi já faz 10 dias lá, segurando boi no grão inteiro. Então, assim, no final do dia, eu quero que ele ouve isso aqui, até ficar uma forma da gente aprender, e por isso que eu quero que esse evento seja lá, tá, seu Mário? O senhor vai fazer as perguntas para ele, ele vai falar, não, é desse jeito aqui que eu resolvo, entendeu? Daquele jeito lá. Mas quando a gente ele lá, explicou lá mais ou menos. Porque ele é um cara muito sistema esforçado, tá? Eu de falei de toda forma possível, ele ajuda demais, ele fala, mas no final o sistema dele é 14 alqueiros, moçada, ele tem 500 animais lá dentro, entendeu?
Então a gente precisa mostrar para ele algumas coisas, abrir os olhos, ele é muito inteligente, se a gente falar que ele está perdendo dinheiro, ele vai querer convencer a gente que não está, mas no final ele vai fazer conta. Vai lá, Adriano, depois o Thiago não está aqui não, o Thiago só levantou a mão e saiu, entendeu? Vai lá, fala aí, Adriano. Lá o do Luiz, lembrando do Luiz Faleiro lá, ele tá fazendo só uma recriazinha rápida no pasto, né? E já fecha no grão inteiro, né? E Isso. deixa o pasto ocioso, sem nada, né? Fica também. Isso. Ele vai dizer que eu tô mentindo, que eu fui lá só uma vez, mas no dia que eu fui lá, tava ansioso mesmo, entendeu? Eu falei porque eu vi, entendeu? Mas assim, o dia que nós formos lá, já vai ter chuva e tudo mais, vai ver os capim na prática lá. O Adriano, o seu Roberto, tá lá no Maranhão. Sabe que no Maranhão não dá para fazer isso? Lá em Balsa, ele tá perto do Balsa. Agora vai ter DDG lá. Será que é possível fazer? Ronald, eu tenho. Ah, sim, né? O DDG é um detalhe importante que você falou sobre o DDG, Ronald. A indústria de grãos, ela é nossas parceiras, né? E eu vejo assim, por exemplo, o que um sistema desse faz? Ele libera terra para produzir grãos, né? Se você produz mais e menos terra, o meu projeto, para quem faz ciclo completo, é top. Por quê? Ele desmama os animais, faz ciclo completo. Ele desmama os animais e termina os animais com a área menor. E sobra pasto para arrendar para soja, sobra pasto para produzir mais bezerro, mais vacas, entendeu? Então, a sustentabilidade do projeto também é muito boa, tá? Sobre o Maranhão, eu tenho demandas para o Piauí. Eu vou começar um projeto no Piauí. Perfeito. Depois é do Parazão. Aí você vai, se você for no Maranhão, você vai no Parazão. Aí eu levo o senhor e seu Mário e o Jefferson aqui do MUB aí vai fornecer o MUB. Porque eu nunca vi ninguém aí para fala do MUB, mas não, eu nunca vi esse MUB de verdade. Como é que é isso? Fala aí, agora é o Jefferson, inclusive é o Jefferson. Depois é o Luiz Felipe aqui, o Pipe. Vai lá, Jefferson, fala aí, meu patrão. Ô, seu Roberto, deixa eu te falar. Vou perguntar uma coisa, mas o senhor já respondeu também, que é a questão da rotação dos pastos, né? O senhor já falou que não tem rotação no pasto, né? E outra coisa o senhor tem 240 hectares, são quantos piquetes nesses 240 hectares? E qual o tamanho deles, né? Eles têm em média de 4 a 6 hectares, de 5 a 7 hectares, dá média de 6 hectares. Eles são 42 piquetes, que somam 246 hectares, mas eles são todos estáticos. E tem uma parte dele que dá 5 hectares, onde eu uso para a terminação dos lotes, né, depois de apartados. Eu faço uma recria em 7 hectares de 36 animais. E depois eu corto eles, quando eu vou vendendo boi, vou comprando, né, vou liberando os piquetes de baixo, e trazendo para cima e fazendo a apartação. Por que eu faço essa apartação? Geralmente ela acontece entre 5 e 7 meses após a compra da desmama, porque eles vão, com a nutrição, eles vão mostrar quem é precoce, quem tem capacidade de produzir. Você faz a suplementação de 6 meses no animal, muitas vezes você pegou um bezerro lá de 200, vamos colocar uma comparação, 200 quilos de média. Aquela conta do doutor ali ficou bem próximo, viu, doutora, da nutrição lá. Ele só entra com 200 e morre no 565, que seria o boi 365. Mas, assim, quando você nutre um bezerro de 200 quilos de média no lote, o que vai acontecer muitas vezes? É um bezerro de 180 quilos, daqui 6 meses ele está pesando mais do que o de 210, 220. Porque ele vai destacar a genética, entendeu? Se o animal tiver uma genética embutida lá, né, ele vai destacar essa genética. Então, aí, nessa apartação, o que acontece? Eu separo os animais por peso. E quem demonstrou saída, vai para a cabeceira. E aí eu consigo, nessa cabeceira, às vezes, abater eles, a idade de abate vai ser a mesma. Só que, às vezes, a cabeceira morre com 22, por exemplo, e o fundo morre com 20. E aí eu não desperdício, entre aspas, não desperdício essa genética melhor. Então, quando um lote aqui, eu não controlo por animal. Por enquanto, ainda eu controlo por lote. Então, o lote, por exemplo, tem o lote 1, aí eu tenho 1 e 1 barra. Eu crio uma barra para ele, que é o lote de fundo. Então, eu sei que o animal que é de cabeceira, ele pode ficar no pasto mais 1 mês, mais 2 meses, às vezes. E quando que o fundo atinge 550 quilos, por exemplo,
eu sei que ele está na hora de vender, entendeu? Porque ele já deu o que tinha que dar. Então, eu também faço esse ajuste aí. É um detalhe do projeto também. Fechou. Agora, o próximo aí a falar aí, quer falar alguma coisa ainda, Jefferson? Que aí nós já liberamos para o outro aqui falar. O Thiago voltou. Eu só ia perguntar, Roberto, e o pasto, quando o pasto está acabando, está afindando, como é que o senhor, porque pelo que o senhor falou, é num pasto só, de 5 a 6 hectares. Então, Uhum. uma divisão, tipo assim, de meio hectare, que o senhor deixa esses animais reservados e vai tratando aí da ração, no caso? Não, já não existe isso, não. Aqui ele fica no piquete dele, só que é o seguinte, o que acontece? Existe uma análise de pasto e uma análise de coxo. Por exemplo, se eu vou lá, o animal comeu eu servi lá 1% do peso vivo com uma bezerrada de 300 quilos. Ele comeu lá em 2 horas ou em 1 hora. Eu sei que amanhã eu vou ter que aumentar a nutrição dele. Isso acontece muito quando os animais chegam. Mas depois de 60 dias, ele cria uma estabilidade de rumo e uma estabilidade de consumo. Às vezes não vai nem 60, 30 dias é o suficiente. Aí como a ração ela é ajustada, com minerais, né, tudo certinho, eu uso 3 tecnologias da Tortuga hoje também dentro dessa ração, para aproveitamento, né? Então, a gente consegue fazer essa análise de pasto e análise de coxo, aonde meus pastos nunca rapam. Por isso que meus pastos estão melhorando. Eu não tenho, assim, um pasto sobrando. Quando eu percebo que ele vai passar, eu vou lá e retiro do coxo. Hoje foi dia de análise de coxo. Nos 42 lotes hoje, eu aumentei a nutrição de 3 lotes. E tirei a nutrição de 11 lotes. Diminuí. Porque tem um período que eu considero ideal para o consumo. Então, se eles estão sobrando ração com 10 horas, 8, 9, 10 horas, dá para diminuir. Quando você olha para o pasto e tem muita ponta, você vai economizar o coxo e usar o pasto, entendeu? É 2 fontes de nutrição. Foi bem falado aí, né? Quem falou de uma cigarrinha. Teve a cigarrinha esses dias aqui. Então, quando você percebe uma situação dessa, você vai lá e aumenta a nutrição durante a semana. Passou a cigarrinha, volta a brotar, você vai lá e retira a ração. Aqui tem um evento da geada, que é diferente da seca. A seca entra e perdura. A geada, aqui anoitece 30 graus no inverno e o tempo volta aqui vindo do Paraguai e durante a noite dá 0 grau, 2 graus, dia, né? Entendeu? Então, no outro dia, amanhece tudo torrado. E aí você vai fazer o quê? No outro dia eu vou lá no vagão, ajusto a tabela, ajusto o vagão, o gado está comendo. Daqui 8, 15 dias choveu, volta a brotar, eu vou lá e faço análise, vou retirando a ração. E crio uma média ponderada. Crio uma média. Moçada, tem o Thiago e o Luiz Pipe aí. Quem é que vai primeiro aí, entendeu? Fala aí, Thiago. Ô, seu Roberto, sobre o projeto, funciona para fêmea também? Para bezerra? Para fêmea, para bezerra. Tiago, funciona. Eu tenho uma propriedade que eu acompanho já há mais de um ano, porque a pessoa não quer que eu entregue, né? Ela tem, assim, um pouco ainda de insegurança. Então, eu acompanho um projeto e é bem pequena a propriedade. É uma história assim, ela tem 20 hectares, aonde era de 13 irmãos. E o pai faleceu, e ela foi comprando as partes, e hoje é uma mulher. Ela toca esses 20 hectares, que vai dar mais ou menos 9 alqueires, paulista, e a gente tem, nesses 20 hectares, a gente tem 130 novilhas engordando. E temos mais 9 alqueires que ela arrendou, com mais 120 novilhas na recria e engorda também, que é um processo direto. Então, a nutrição é menor, né? Vou responder uma pergunta aí, né? A nutrição é menor, o ganho é menor, só que o resultado financeiro, ele não diverge muito, não. Ele fica muito parelho. E uma coisa terrível aqui, Tiago, eu sempre ouço os teus comentários ali, que você compra com deságio, aqui a bezerra fêmea tem uma arroba de ágio. Viva o Paraná, entendeu? O lucro seria bem maior, né?
Seu áudio tá ruim, Thiago. Fala mais perto aí. Pô. Tá bom. Tá ouvindo o Thiago ou só eu que não tô ouvindo? Não, ninguém Não, tá ouvindo. tô ouvindo, não. Ninguém tá ouvindo, não, Thiago. Eu ia falando, eu tô ligando aí, tá bom? Vai lá, Luiz, Felipe. O Thiago não tá dando pra ouvir agora, não. Vai lá, Luiz, é você. Seu Roberto, Oi. o doutor Mário comentou que a ração fez a conta em cima de 1% do peso vivo. E o senhor falou que o fornecimento é variável, a lotação é fixa, o fornecimento de ração é variável. Porém, a média ano fica 1% do peso vivo? Depende do clima, Luiz. Você já de casa, eu vou chamar você de Pipe mesmo. Pode. Então, seu Pipe, depende do clima do ano, né? Mas na média, 0,9. Então, beleza. A conta na média deu o que o doutor Depende do tanto que chove, entende? Mas veja bem, daí, senhor Roberto, o senhor, talvez não tanto quanto o Cerrado, mas o arenito caiuá, muito arenoso, como o senhor já colocou. Sofre geadas, como o senhor já colocou. E também tem seca, inclusive veranico pesado, aonde era para estar chovendo. Aí, mesmo assim, o senhor tem essa lotação fixa e sem a lotação extrapolar, sem a nutrição extrapolar essa média? É um bom questionamento, né? É porque ela está ligada numa faixa de nutrição constante, aonde eu consigo fazer os animais aos poucos. Não que não seja necessário ajustes, mas, por exemplo, meus animais só têm uma adaptação quando chega, e começa no primeiro dia. Uma bezerrada que chega aqui, desmama, chorando a mãe, berrando, a gente consegue, no verão, colocar 900 gramas até 1 quilo por dia num bezerro desse, em 30 dias. Com 1% do peso vivo? Às vezes, no verão, com 0,8. No inverno, 1%, 1,1%, 1,2%, depende da situação do piquete dele. Tá, beleza. Então, mas assim, é uma lotação. Eu assim, desenvolvi esse projeto para mim ter uma tranquilidade para deitar na cama e dormir, porque é uma indústria a céu aberto. Tá. Perfeito. Eu achei um número muito bom, o senhor está de parabéns. É uma lotação Obrigado. alta para caramba. Também tem verão, também sofre sazonalidade de produção da forragem e um desempenho excepcional, né? Com uma taxa de nutrição não muito alta para esse desempenho. Aí, senhor Luiz, Pipe, eu vou te falar uma coisa, né? Tem aquele detalhe da ração. Eu trabalho com ração que substitui. Eu não trabalho com ração comercial, ração de mercado, tá? Eu tenho um projeto onde eu desenvolvi a nutrição, a ração de nutrição. Eu desenvolvi, minha pessoa, não é minha filha, não. Minha filha contestou o tempo todo, né? Ela é minha parceira. Hoje ela cuida de uma fazenda que eu comecei a acompanhar há 1 ano atrás, 1 ano e meio, e tinha 600 animais, hoje tem 2.000 animais. Então, ela trabalha no escritório de fazenda e ela é gestora lá do projeto. Eu entreguei o projeto e ele já roda sozinho, é o dobro daqui, e o projeto lá é tanto bom quanto aqui. Então, Seu Roberto, não sei se o Pique quer falar mais, mas vamos liberar as últimas 2 perguntas. O Adriano e seu Mário, porque minha mulher mandou mensagem aqui, entendeu? Bota coxa por 2 lados, entendeu? Vai lá, Adriano. Adriano, levantou a mão aí, meu patrão? Oi, o áudio tinha cortado aqui. Vai lá. Tava conversando com o microfone. Ronald, a minha dúvida era do rapaz lá sobre, acho que é o Luiz Felipe, né? A questão da nutrição se alterava para condicionar o pasto, Roberto. Era essa a minha dúvida, porque quando o pasto meio que fracassar ali, qual que era a estratégia, né? Porque, de certa forma, o gado vai crescendo ali, vai aumentando o consumo de pasto, né? Essa era a minha dúvida.
você sanou já respondendo o Luiz, né? A outra dúvida é a questão já em relação à ração, né? Qual é o nível de proteína dessa ração, algo nesse sentido da nutrição, né? Você pode esclarecer um pouco para a gente. A minha fórmula, ela trabalha ali numa proteína mínima de 17 e num NDT ali de 75. Mas ela é uma ração onde tem os detalhes de fechar isso com farelos, né? Com proteína verdadeira, né? E então, Ah, tá. assim, No caso, não tem ureia, né? a ureia ela tem que ser dosada, né? E, na verdade, eu não gosto que ela passe de 1,5. Né? A gente usa numa extrema seca aqui, um veranico aí de 60 dias, né? A gente pode até ajustar. Mas sobre a nutrição do gado ali no pastagem, é o seguinte também, tem um negócio ali, por exemplo, se eu tiro do piquete de 7 hectares uma remessa com 400 quilos e trago para cima para engorda, quando eu repunho lá, geralmente são 36 bezerros que eu coloco nesse mesmo piquete. Eles entram com 7 arrobas. E aí o que acontece? Quando eu vou nutrir eles vão recuperar a pastagem. A pastagem ela se Ah, recupera, entendi. entendeu? Ele vai no Entendi. limite, Mas aí, mas tem uma coisa que protege muito também, é o seguinte, quanto mais o animal vai ficando na fazenda, menos ele depende do pasto. Menos ele depende do entendi, pasto. porque ele vai condicionando o rumo e aquela ração, né? Sim, também. Seu Mário, o senhor é o último de hoje. Adriano, obrigado aí. Seu Mário, você é o último aí para fazer a pergunta e a afirmação. Tá bom? O negócio da assunto dá pano para manga, né? Mas, ó, eu tenho algumas coisas aí que eu observei. Se você olhar a taxa de lotação do seu Roberto aí, é 3,8, né, seu Roberto? Na média vai descer. 3,8. Se você está pondo que ele nutre os animais com média de 1%, e ele falou que os animais dele alimentam em torno de, fecha a dieta com 1,8, então você vê que ele consegue, com essa nutrição, baixar a taxa de lotação dele pela metade. Então, se ele está trabalhando com 3,8, é uma pastagem que está trabalhando com 1,9, 1,8A. Isso é uma taxa de lotação muito baixa, né? Mas por que ele faz isso? Porque ele quer manter um nível de pastagem o ano inteiro, porque se ele começa a sobrecarregar o sistema, ele começa a jogar mais animais lá, igual, por exemplo, eu tenho pasto lá que dá 6 UA. Vocês vão ver aquele Kenny lá que eu publiquei hoje, como é que ele aguenta 6 UA agora mesmo. Só que tem esse problema, né? Ele põe uma lotação fixa aí, com pequenas variações, e ele vai regulando isso na ração. Então, ele consegue trabalhar. Olha aí um lado excelente do projeto dele. Ele trabalha sem adubação. A adubação dele é o esterco do gado. Ele trabalha com menos de 2 UA. Quer dizer, isso aí um pasto médio consegue sustentar bem isso aí. Não precisa ser um pasto top, um pasto bem cuidado apenas. Ele parece que trabalha com o Charaés, né, com o MG5, né, seu Roberto? Exato. Que é um capim bastante produtivo, né? Desde que você trabalha, e eu vejo lá pelos pastos dele, ele trabalha com ela um pouco mais baixa, então, porque o Charaés é complicado, se deixar, ele passa muito ponto, né, seu Roberto? Ele cresce muito rápido. E aí ele trabalha com um passo mais baixo e oferece uma nutrição de excelente qualidade, né? Outra coisa que eu percebi do projeto é que o senhor falou aí que usa uma dieta basicamente com proteína verdadeira. A gente vai discutir isso no dia que for falar de nutrição aí que o Ronald pediu, porque isso aí é uma coisa importante. A maioria das pessoas confundem essas proteínas verdadeiras, proteína falsa, entre aspas, né, que é através da ureia, e com um NDT muito alto, né? Quanto você falou que está o NDT da ração?
A gente trabalha com ele na média de 75. Então, o NDT é muito bom, né? De 75, com uma faixa média de proteína de 17%. Como ele trabalha com uma proteína de 17% e não sai disso, do boi do bezerro ao boi, ele consegue atender com esses, como ele dá 1%, mesmo que o pasto esteja um pouquinho ruim, ele consegue, vamos supor que o pasto dele está ruim em uma época. Veja bem, ele varia duas coisas. Ele varia, o pasto piorou, então a proteína caiu. A proteína caiu, mas o volume de pasto caiu também, então ele entra com mais suplemento. Se ele entra com mais suplemento, a proteína dele volta a igualar. E ele deixa para a bezerrada, que precisa no mínimo de 14% aí para um desempenho ótimo, 14% de proteína, ele está conseguindo manter isso o tempo todo. Se lá na frente o pasto melhora, ele automaticamente reduz o suplemento, o pasto está fornecendo aí 12, 13, 14% de proteína, e ele jogou menos suplemento com 17%, e o que ele consegue manter aí, eu penso que o Sr. Roberto consegue manter 14% de proteína na dieta total o tempo todo. E isso é muito importante, porque esse NDT de 75% com uma proteína média que ele consegue o ano todo de 14%, ele, com um animal de genética boa, ele vai embora. Fechou, seu Mário? Fechou, seu Roberto? Vai querer Fechou, tá bom. contextualizar aí? Aqui é só agradecer. Seu Mário, temos um bezerro aqui de 15 meses, brinco 7, pesando 490 quilos de média. Mama do carimbo 7. É o lote, né? Pesando o lote completo, né? Tem bezerro disso aí pesando 530 quilos já, 540 quilos com 15 meses. Esse é filho de touro PO, né? Não é sêmen ainda. Seu Mário, você falou um negócio aí, seu Mário, seu Roberto. Eu tô com um probleminha lá na minha recria, lá dos 72 bezerros lá. Porque tem bezerro que já tá com 320, 330, 270 e a média tá 251. O que eu vou fazer com esses mais pesados? Eles vão virar boi antes, vou ter que descascar o lote? Tem que aguardar. Se for mais, dá muita competição. Vai lá, Gustavo. Vou deixar você falar, Gustavo. Você tem moral aqui nesse grupo aqui, Gustavo, entendeu? Fala comigo aí, fala comigo. Uhum. Boa noite a todos, boa noite, Ronald, boa noite, Sr. Roberto. boa Seria mais noite, para Gustavo. parabenizá-lo aí, Sr. Roberto, pela eficiência do trabalho do senhor, pela tecnificação, né, a tecnologia aliada aí ao bom manejo e pelo posicionamento dos demais participantes aí da reunião. Foi muito válido, agregou bastante aqui para a gente, viu? Parabéns a todos aí, principalmente o Sr. Roberto. Valeu, Gustavo. Valeu, Gustavo. Ó, a última Obrigado, pergunta Gustavo. aqui, senhor Roberto. Que fez aqui, Obrigado. ó. Os coxos são cobertos? Fez essa pergunta aqui, ó. Hoje são, mas trabalhou, faz 2 anos que eu cobri meus coxos, mas trabalhou 8 anos no tempo. Come dentro d'água. Ronald, Fala aí, Adriano. postou uns dias atrás aí o vídeo, cara, dos coxas, estrutura show de bola dele lá, ó. Tá de parabéns. Dá para ver tem uma entrevista minha no YouTube para o pessoal da Tortuga, né? Daquele noticiário Tortuga, da Márcia Benevenuto. Aí dá para ver a estrutura aqui da fazenda, dá para ver o sistema, dá para ver os animais. Beleza? Pesquisa aí, Ronald. Manda o link pra nós, rapaz. Vou mandar lá, ele mandou lá, daqui um dia eu mando lá. Tá no grupo. O grupo tem ali, tá? Eu passei no grupo. Ronald, por hoje é isso? Moço, eu que tenho que agradecer você em nome de todos aqui. O Gustavo já fez as palavras aqui também, mas, cara, é isso que eu espero, tá, seu Roberto? Aqui, um dia, se eu ficar doente aqui, eu acho que doutor não é problema. Tem doutor Mário, doutor Eldo, doutor Adriano, doutor Fulano, até o doutor Luiz Fernando Faleiro tem, entendeu? Aqui é todo mundo doutor e eu aprendendo com vocês. É uma honra, uma satisfação enorme eu estar com pessoas tão gabaritadas aqui. Todo mundo tem alguma coisa a nos ensinar no final do dia. Agradeço o senhor demais, moço, pelo tempo aí. Eu até comentei no pessoal de alguns, eu falei, ó, seu Roberto, ele fica escondendo os dados, entendeu? Porque o senhor estava montando um negócio aí para fazer uma apresentação aí digna do seu projeto, tá bom? Agradeço mais uma vez. Moçada, você que está assistindo até o final aí, que vai assistir no YouTube, comenta, compartilha, manda isso aqui no grupo.
do seu pai, do seu avô, do seu primo, entendeu? Que isso aqui vai ajudar muito, sabe? E dentro do mês de outubro, ou do mês de novembro, aí, o mês de novembro, seu Mário vai vir falar sobre o que, seu Mário? Qual é o tema aí, seu Mário? Vamos tentar destrinchar um pouquinho essa nutrição bovina aí, né? Saber o que é o NDT, o que é o NNP, e aí por diante, né? Rapaz, ele falou até do PT, tá vendo? Você viu lá, capim PT, Deus me livre, sai, baralho. Seu Roberto, falaram do senhor e o senhor termina seu Roberto, aqui, tá? hein, seu Mário? Vou, Desculpa, não ouvi. Você falou aí, Gustavo? Falou aí, Gustavo? Repete Eu de disse novo. para destrinchar essa nutrição do seu Roberto, viu, seu Mário? Boa. agradecer todo mundo aí, né? Agradecer o Ronte, né? Já de antemão também, isso aí foi um pedido que o Ronte me fez, eu abri aqui, né? A gente tem, na verdade, na vida, a gente vem para essa vida com uma missão, né? Todos nós temos uma missão, né? E eu acho que a missão de quem tem um talento é colocar ele à disposição. O Ronte ali tem um talento na área dele, o Dr. Mário na área dele, e assim por diante. E a gente tem que colocar isso à disposição, principalmente na nossa área de pecuarista. Eu vejo uma deficiência muito grande de compartilhamento, sabe? A pessoa, às vezes, quando faz um negócio diferente, uma coisa, né? Ele parece que joga, sei lá, esconde debaixo de uma pedra, né? E aí ele não esquece que vai morrer, que as coisas vão embora. Então, se eu for embora hoje daqui, os conhecimentos que eu tenho vai comigo, né? Então, se eu não compartilhar, ele vai comigo. E o conhecimento, tem 3 moedas que eu gosto muito de falar, Ronde, 3 coisas, né? Que realmente elas se pagam, né? Elas não têm, é um custo que se paga. É genética, que você compra e se paga, entendeu? Eu acho que o conhecimento também é uma moeda que você troca e fica mais rico, né? Se eu tivesse agora aqui, estando com 10 pessoas, se eu tivesse dividindo aqui 10 mil reais, eu sairia dessa live com R$1.000 e cada um com 1.000. E não é assim que funciona com o conhecimento. O conhecimento você divide, compartilha e ele cresce. Essa é a minha visão, né? Então, agradecer aí a todos que ficaram até agora conosco aí, tá? E um abraço. Valeu. Que Deus abençoe. Parece que o Palmeiras tá ganhando. Eu vou assistir agora, vou para casa e descansar. Fica com Deus. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Obrigadão. Agradeço. Um abraço a todos. Muito bom. Quem chegou aqui na reta final, tá acabando aqui. Você que quer participar e continuar, vai para o grupo da Pecuária Nossa. Esse aqui é um grupo mensalmente, a gente faz um bate-papo. Fique com Deus. Uma honra estar com vocês. Tchau.